Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, em sua versão gravada, enquanto eu estiver de castigo no YouTube por ter transmitido a sabatina de Lula ao Jornal Nacional desavisadamente. E isso deve terminar em mais uns 10 dias, um pouco menos. Bom, minhas amigas, meus amigos, todos os que assistiram ao programa de ontem, lembram-se do que eu disse. Nada ia acontecer de muito importante, 2 para lá, 2 para cá, e foi exatamente isso que aconteceu. O Datafolha, ele mostra uma queda de Lula dentro da margem de erro, previsível, até acreditava-se que poderia acontecer alguma coisa, devido ao debate da Band, no qual o Lula, agora ele explica, ficou surpreso com a falta de liturgia de Bolsonaro. O Lula relata que, ao ser questionado daquela forma infame pelo Bolsonaro sobre corrupção, sendo inclusive o Bolsonaro quem é, o Lula ficou surpreso porque trata-se de um presidente da República, um chefe de Estado. Lula está acostumado a lidar, depois que se tornou presidente, com chefes de Estado das maiores democracias do mundo, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e por aí vai, e ver o Bolsonaro, a forma dele ao vivo e a cores, surpreendeu o Lula e ele ficou meio surpreso com o que estava acontecendo. Bom, na verdade, o que acontece no Datafolha, como eu disse ontem, nada muito importante ia acontecer e nada muito importante aconteceu. Tudo ocorreu na margem de erro. Veja bem, a diferença entre Lula e Bolsonaro foi de 15 para 13, margem de erro, que é de 2%. Lula caiu 2 pontos percentuais, margem de erro, 2 pontos, que é 2%. Bolsonaro ficou igual, Ciro Gomes aumentou 2 pontos, de 7 para 9, margem de erro, 2 pontos. Simone Tebet foi a única exceção, ela cresceu 1 ponto percentual acima da margem de erro. O que significa o quê? Algum crescimento ela teve e, na verdade, acho até que fez jus a isso, porque ela teve um bom desempenho, só que realmente é muito menos do que se esperava, do que ela mesma esperava. O Ciro Gomes, com certeza, alguma coisa ele ganhou com aquele debate, por isso os 2 pontos percentuais. Não é? A Simone Tebet acho que foi melhor que o Ciro deu umas escorregadas ali, Simone Tebet foi basicamente impecável na oratória, não no conteúdo, mas o conteúdo muitas vezes interessa menos do que a oratória. Seja como for, a questão é a seguinte, isso significa absolutamente nada. Para o Bolsonaro, a pesquisa é péssima. Porque basta a gente lembrar que 15 dias atrás, o Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, e os estrategistas da campanha dele diziam que ele, a essas alturas, já teria ultrapassado o Lula. Nem empatado eles queriam. Eles falavam que até o fim de agosto, o Bolsonaro iria passar o Lula nas pesquisas e ele continua muito atrás. Porque há 30 dias das eleições, 13 pontos percentuais, ninguém acreditava que o Bolsonaro não ia crescer absolutamente nada. Seria impossível. Ele gastou 0,5% do PIB. 0,5% do PIB. Perdão, 5% do PIB. Eu me equivoquei. São 5% do PIB. 0,5% do PIB já seria um absurdo, porque nós estamos falando de um PIB de 8 trilhões de reais, não é? De quase 2 trilhões de dólares. Então é muito dinheiro, ele despejou dinheiro, uma avalanche de dinheiro em cima do país e conseguiu praticamente nada. E os efeitos do Auxílio Brasil
já estão mais do que ocorridos, se é que houve algum, porque a pesquisa Datafolha mostra que Lula tem mais que o dobro dos votos do Bolsonaro entre quem recebe o Auxílio Brasil, Bolsa Família, como quiserem. Então, nesse segmento, o Bolsonaro continua muito ruim e as outras movimentações são muito pequenas. O Ciro Gomes, ontem, ele cometeu um erro, não é erro, é a língua do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes não tem controle sobre a própria língua e disse numa visita a uma comunidade pobre, que ele chama de favela, não é, de forma muito preconceituosa, que explicar questões de economia na favela era trabalho pesado porque o nível não era o mesmo. As pessoas, para ele, na favela, são incapazes de entender de economia porque são pobres. Mesmo aquelas que vivem numa comunidade pobre e estudam. Ou seja, isso vai repercutir muito. O diretor do Data Favela, que é um instituto que se dedica a pesquisar as condições socioeconômicas e culturais, de todas as formas, nessas comunidades pobres, ele diz o seguinte: o Ciro acaba de insultar o maior eleitorado do Brasil, que é o eleitorado das favelas, como que é o Ciro Gomes. Esse eleitorado soma 10 milhões de almas, ou seja, é o maior colégio eleitoral do Brasil e ele acaba de dizer que todas essas 10 milhões de pessoas são incapazes de entender as coisas que ele diz sobre economia, como se ser pobre fosse sinal de ser burro, não é? O Ciro Gomes e a Simone Tebet, eles têm um problema muito sério e aqui, vamos lá, eu tenho informações. O PT está comemorando, o Lula está comemorando. Em primeiro lugar, porque houve alguma preocupação com um erro de estratégia do Lula que ocorreu no debate, que foi se recolher, foi não partir para a briga, foi tentar evitar de dar um show lá. O Lula ainda acha, inclusive após os números, que foi a melhor opção, porque se ele tivesse entrado na vibe do Bolsonaro, porque o Bolsonaro o que quer? Ele quer arrastar o Lula para a lama, né? Para brigarem na lama os dois. E o Lula se manteve longe disso, ficou um pouco surpreso, tal, mas deixou correr. A queda dele não se pode dizer que foi devido ao debate e nem se pode dizer que houve queda, porque 2 pontos percentuais, com tudo o que está acontecendo, com os candidatos novos, os candidatos da terceira via, que para o eleitorado são novos aparecendo, foi muito bom. O que acontece? A pesquisa Datafolha, ela está sendo comemorada por um fator que está sendo pouco comentado. E ela está sendo comemorada pela campanha do Lula. Por quê? Foi detectado pelo Datafolha, e nós vamos ver essas matérias, que o Lula ele fica com votos que eram previsíveis, que iriam para ele e que o Datafolha confirmou. O Datafolha mostra que 57% dos votos de Ciro Gomes e 48% dos votos de Simone Tebet vão para outro candidato se Simone e Ciro não deslancharem nas pesquisas até o fim deste mês, até perto do primeiro turno. Então, o Ciro e a Simone Tebet, eles precisam crescer mais ou menos em 2 semanas, o suficiente para passar Lula e Bolsonaro. Eles não vão conseguir fazer isso. Nem o mais delirante dos delirantes, nem o próprio Ciro Gomes, nem a própria Simone Tebet acreditam que eles poderiam multiplicar. O Ciro Gomes, por exemplo, ele precisaria multiplicar por 2 os votos dele, né? Ainda não seria suficiente. Se o Ciro dobrasse as intenções de voto dele, não seria suficiente para ele ultrapassar o Bolsonaro. Muito provavelmente ele ficaria um pouco abaixo, ele continuaria em terceiro lugar, Ciro Gomes. Não é? Porque se ele crescesse mais 9%,
mais 9%, mais 9 pontos percentuais, na verdade, não é? Ele tem 9%. Se ele crescer mais 9 pontos percentuais, e tirasse esses votos, vamos supor, metade do Lula e metade do Bolsonaro, seria insuficiente para ele passar para o segundo lugar. Não é? Ele não passaria para o segundo lugar. O Ciro Gomes precisa multiplicar, eu não fiz as contas direito, mas entre 3 e 4 vezes os votos que ele tem para poder assumir o segundo lugar na eleição e provavelmente nas costas do Bolsonaro, a menos que ele tirasse tudo isso do Lula, o que é uma loucura, ninguém acredita nisso, porque 80% dos votos do Lula e do Bolsonaro são consolidados. Então não tem voto para o Ciro Gomes crescer. A Simone Tebet, muito menos, né? A Simone Tebet precisaria crescer aí umas 5, 6, 7 vezes para poder tirar ou Lula ou Bolsonaro do segundo turno. Não vai acontecer. O que é que vai acontecer? A pesquisa Datafolha mostrou, e você vai ver isso agora. Pesquisa Datafolha mostrou que se o Lula ficar com que a Simone Tebet e o Ciro Gomes vão perder metade dos votos deles se eles não dispararem nas pesquisas a ponto de tirar ou Lula ou Bolsonaro do segundo turno. Como isso não vai acontecer, em mais uns 15 dias, o eleitorado desses dois vai vazar, pelo menos metade desse eleitorado. Juntos, eles têm 15%, pelo Datafolha, o Ciro e a Simone Tebet. Metade de 15% dá 7,5%. Se o Lula ficar hoje com metade da metade dos votos de Ciro Gomes e de Simone Tebet, ele vence em primeiro turno. Não sei se ficou claro, eu acho que ficou claro. Você volta o vídeo e ouve novamente o que eu expliquei. Ou eu vou explicar de novo. Se o Ciro Gomes e a Simone Tebet perderem mesmo metade, é um pouco mais da metade, tá? Dos votos deles, por conta de não deslancharem nas pesquisas, como diz o Datafolha que vai acontecer em mais alguns dias, se eles não crescerem, essa metade do eleitorado deles vai pular fora deles e vai para outros candidatos. O eleitorado do Ciro, em grande maioria, quase totalidade, iria desse eleitorado que deixar de votar no Ciro Gomes, ele vai todo para o Lula. E metade do eleitorado da Simone Tebet vai para o Bolsonaro e metade iria para o Lula. Então o Lula consegue metade dos votos da Simone Tebet, que é 5%, dá 2,5%, e vai conseguir aí uns 80% dos votos do Ciro, que tem 9%, dá 7, tem 9%, vai dar 7 pontos percentuais. O Lula com isso ele ganha em primeiro turno facilmente. E não tem possibilidade, todas as pesquisas estão mostrando que os eleitores de Ciro Gomes, de Simone Tebet, são eleitores que não vão com eles até o fim para morrer na praia com eles. Se eles virem que há risco de o Bolsonaro ganhar, no caso dos eleitores do Ciro, e no caso da Simone Tebet, se eles virem que há risco de o Bolsonaro perder, ou de o Bolsonaro ganhar e o Lula ganhar, eles também vão pular fora da Simone Tebet pelo menos metade. Isso já está precificado, isso não tem mais dúvida. Todas as pesquisas mostram esse dado. Ciro e Tebet vão perder pelo menos metade dos votos deles se eles não crescerem em mais 15 dias. E eles estão se arrastando já faz mais de um ano. Ou seja, esse é um motivo para o Lula comemorar. Outra coisa, o Bolsonaro está empacado, tá? E entre os eleitores indecisos, a pendência para o Lula está muito grande. Então vem muito mais voto para o Lula por aí, pessoal. Na verdade, eu tenho dito e volto a dizer que eu não tenho preocupação nessa campanha eleitoral com a possibilidade de o Lula ganhar. Eu acho que ele vai ganhar. Na minha visão, na minha análise, não é achismo, eu explico sempre por que eu chego às minhas conclusões.
Ontem eu expliquei muito bem por que é que ia acontecer o que é que aconteceu no Datafolha. Se você não assistiu a live de 1º de setembro, a live, na verdade o vídeo gravado, né, que eu não estou podendo fazer live, mas eu faço no formato de live. Se você não assistiu a live gravada de ontem, dia 1º de setembro, assista, porque lá ao meio-dia eu disse exatamente o que é que ia acontecer no Datafolha à noite. Como é que eu chego a esses números? Por métodos que eu sempre explico como eu fiz. Agora, por exemplo, eu estou explicando o que vai acontecer com Simone Tebet e Ciro Gomes. Eles vão derreter, vão afundar que nem pedras na água em 15 dias. Só um milagre poderia permitir que tanto a Simone quanto o Ciro Gomes passassem um dos dois para o segundo turno ou crescessem muito na pesquisa a ponto de segurar esses eleitores que já disseram, vem dizendo há muito tempo nas pesquisas, que se eles não crescerem, eles pulam fora e vão votar em Lula ou parte dos de Simone em Bolsonaro. Então, não há, minha amiga, meu amigo, menor razão para grandes preocupações. Vamos ver então aqui o noticiário que corrobora tudo isso que eu estou falando. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar por aqui. Vencedores do debate, inegavelmente, o Ciro e a Simone foram melhores, destacam-se no Datafolha, mas não basta. A terceira via venceu o debate, mas isso basta? Foi o título da matéria desse site na segunda-feira. Dizia lá que o candidato Lula e o Bolsonaro se enrolaram num debate enquanto a candidata do MDB, Simone Tebet, e Ciro Gomes e Soraya Tronic foram melhores que eles. E foram mesmo, eles estavam mais descontraídos, até porque não tem nada a perder. O Lula oscilou negativamente 2 pontos percentuais, de 47 na última pesquisa para 45. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Então, minha amiga, meu amigo, na verdade, pode não ter acontecido nada e o Lula pode ter até crescido. Claro, ele pode ter caído para 43, mas ele pode continuar com 47, não é? Porque é margem de erro, não é margem de acerto, não é? Então, não há essa certeza de que a queda do Lula é verdadeira e que nem a subida do Ciro Gomes, por exemplo, é verdadeira, que a subida total da Simone Tebet é verdadeira. O Bolsonaro não se mexeu, ficou nos 32%, nem com a agressão que ele fez a Vera Magalhães, e como eu disse ontem, ele muito provavelmente não iria cair. Isso está no vídeo de ontem, ao meio-dia, você pode ver lá. Eu disse, o Bolsonaro provavelmente ele não cai, porque quem vota nele, esses 32%, sabem como é o Bolsonaro. Eles sabem que ele é ignorante, eles sabem que ele agride mulheres, eles sabem que ele é racista, eles sabem que ele é homofóbico. Então, nenhuma surpresa não haveria porque ele perder votos só por ser ele mesmo, né? No caso dos candidatos da chamada terceira via, o Ciro oscilou positivamente dentro da margem de erro, 2 pontos, de 7 para 9. E a Simone cresceu acima da margem, 1 ponto percentual. Se ela crescesse dentro da margem, ela ficaria com 4. Como ela ficou com 5, ela cresceu dentro da margem de erro. A questão é que Lula e Bolsonaro permanecem sem grandes mudanças e resta apenas um mês para o primeiro turno da eleição. Um mês a partir de hoje, pessoal. São 30 dias contados a partir de hoje. Amanhã já faltam 29. As chances de vitória de Lula no primeiro turno diminuíram. E é praticamente impossível uma virada de Bolsonaro nessa altura do campeonato. Veja que a matéria aqui usou o termo impossível, porque é impossível, não há o que o Bolsonaro fazer, né? Só se ele cometeu um crime qualquer aí contra o Lula. Segundo o levantamento, 57%, mas vamos pegar esse trecho aqui. Mas quanto ao crescimento dos candidatos à chamada terceira via, a dúvida permanece. Isso basta? Pelo curto espaço de tempo, aparentemente não basta. Segundo o levantamento
do Datafolha, segundo a pesquisa Datafolha, 57% dos possíveis eleitores de Ciro estão dispostos a mudar de voto. No caso de Simone Tebet, 48%. Todas as pesquisas perguntam para os entrevistados: se o Ciro não deslanchar até próximo da eleição, você vai votar nele assim mesmo? Essa pergunta é feita recorrentemente. O Datafolha vem fazendo essa pergunta em todas as pesquisas. E sempre os eleitores dizem que vão pular fora dele, cerca de metade, era um pouco mais da metade, mas ainda são 57%, que dizem, mais da metade dos eleitores do Ciro vão pular fora dele se ele não crescer. E ele tem que crescer, o quê? Em 10, 15 dias? Se ele não crescer alguma coisa, já era. E não é alguma coisa, ele tem que crescer forte. Não adianta ele crescer mais 1 ponto, mais 2 pontos, que isso não vai resolver o problema dele. Ele vai continuar morrendo na praia e o eleitor vai jogar um voto fora, não porque o objetivo de votar seja acertar em quem vai vencer, mas porque o eleitor, em 2022, está votando ou contra o Lula ou contra o Bolsonaro. Seja como for, quem quer tirar o Lula e vota na Simone Tebet ou no Ciro, vê que eles não vão conseguir tirar o Lula, que a diferença é gigantesca. Eles veem, quem quer tirar o Bolsonaro, vê que a Simone Tebet e o Ciro não tem como tirar o Bolsonaro do segundo turno. Então, minha amiga, meu amigo, essa subida do Ciro Gomes e da Simone Tebet é nada. A do Ciro Gomes é menos ainda, porque pode nem ter ocorrido, não é? O motivo da comemoração do Lula é o seguinte, porque esses números aí não mudam nada para ele e a eleição é daqui a pouco. Você vai dormir, a hora que você acordar já chegou o dia da eleição, não é? Mas o voto útil só é definido na última semana da campanha. Até lá, o desafio... Ele está falando de que eles têm 3 semanas, né? Eu acho que para parte do eleitorado vai ser menos que isso. Até lá, o desafio da terceira via é cristalizar a intenção de voto no seu eleitorado, e cristalizar não é suficiente também, não adianta nada. Se eles cristalizarem esses votos da terceira via, cristalizar é o quê? Tornar definitivos, impedir que o eleitor deles queira ir para o Bolsonaro ou para o Lula se eles não crescerem. Isso não vai resolver para nada. A única coisa que eles vão conseguir vai ser permitir um segundo turno. Não é? Eles vão ajudar o Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, que na verdade ambos parece que querem mesmo é isso, viu? E o Ciro Gomes também. A Simone Tebet é a direitinha, não tem muita dúvida. Agora o Ciro Gomes, que se diz de esquerda, óbvio, ele vai acabar com a carreira dele. Mas vamos em frente. Essa análise aqui do Globo diz que o Bolsonaro estacionou no Datafolha e perde a expectativa de vitória. O presidente não consegue transformar fatos em votos e cresce pouco em simulação de segundo turno. E, segundo esse analista aqui, o Thomas Trauman, que inclusive era meu amigo, esse Thomas Trauman, ele foi chefe da SECOM de Dilma Rousseff, e hoje ele está escrevendo no Globo. E ele diz que a possibilidade de vitória do Bolsonaro no primeiro turno, de virar essa expectativa e vencer no primeiro turno, é literalmente impossível. E acha também que no segundo turno o Bolsonaro não vence, e eu também acho isso. Ainda no Globo, indecisos concordam mais com os eleitores de Lula do que com os de Bolsonaro sobre o principal problema do país. A pesquisa Genial Quest mostra que o combate à pobreza e desigualdade é tema prioritário para o maior grupo de apoiadores de Lula e de eleitores que ainda não decidiram o voto. Sabe o que significa isso? Que os indecisos tendem a votar no Lula. Mais um motivo de comemoração. E no Datafolha, eleitores voláteis de Ciro tendem a Lula e os de Tebet se dividem. Apoiadores dos dois que admitem mudar a escolha também cogitam votar Bolsonaro e voto branco ou nulo. Eleitores que declaram voto em Ciro Gomes e em Simone Tebet, mas não estão plenamente convictos da escolha, têm padrões de comportamento diferentes quando questionados pelo Datafolha sobre qual outro candidato teria mais chance de receber seu apoio.
Ciro com 9% e Tebet com 5% são os nomes que mais pontuam depois de Lula e de Bolsonaro, na pesquisa divulgada ontem. Ambos são candidatos com mais força que restaram da chamada terceira via, a busca de uma alternativa a Lula e Bolsonaro, que polarizam as preferências desde o início de 2021, quando Lula teve suas condenações anuladas. A margem de erro do levantamento, feito em terça e quinta-feira, é de 2 pontos percentuais. É o que eu expliquei lá atrás. E a Anitta, o Felipe Neto e a Juliette estão ajudando, estão fazendo o Lula rivalizar com o Bolsonaro nas redes. E, na verdade, o Lula já está empatando com o Bolsonaro em várias redes. E não é fácil isso, porque o Bolsonaro vem construindo as redes dele na internet, principalmente YouTube, Facebook e tal, ele vem construindo há mais de 10 anos. Né? Então, no espaço de alguns meses, o Lula está se equiparando a ele. E 3 semanas após o auxílio de R$600, o Lula mantém o dobro das intenções de voto de Bolsonaro entre os mais pobres. O Bolsonaro, por outro lado, permanece com vantagem sobre o Lula na faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos. Mas o que impacta aqui é que 3 semanas depois dessas pessoas pobres começarem a receber os R$200 a mais, o Lula tem muito mais votos entre quem recebe auxílio de Bolsonaro do que entre a população em comum. Então isso denota, basicamente, o Lula tem 54%, gente, 54% entre quem recebe o dinheiro que o Bolsonaro tentou comprar o voto da pessoa. Aí ele deu os R$200, o cara ficou bravo, que era uma miséria, e passou a votar mais ainda no Lula. Se o Lula tivesse a votação que ele tem entre os beneficiários do Auxílio Brasil, entre a população em geral, ele ganhava no primeiro turno com o pé nas costas, né? E o Lula, como o Lula reagiu ao ser chamado de ex-presidiário por Bolsonaro, depois do debate da Band, o Lula analisou a falta de liturgia do presidente da República. Ele disse que já debateu com muitos políticos ao longo de décadas, né, que ele está na política, e nunca viu um presidente da República se portar como o Bolsonaro. Então ali o Lula realmente parece que se surpreendeu com Bolsonaro ao vivo, né? E o show de preconceito de Ciro Gomes rende críticas nas redes sociais. Ele se defendeu dizendo que se tratava de uma fala autocrítica. Imagine como as pessoas tentam dourar a pílula quando lhes interessa, né? Em evento na Fiesp, na Fierj, na Firjan, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, o Ciro se enrolou em seu discurso e deixou escapar um preconceito muito enraizado na sociedade brasileira. Ao ser elogiado por um dos diretores da organização por sua desenvoltura, ele respondeu que o encontro se tratava de um comício para gente preparada e completou: você imagina eu explicar isso na favela, né? A fala do pedetista foi duramente criticada pelos eleitores de esquerda e o fato aí é que isso vai ter consequência para ele, você não tenha dúvida. É o Ciro Gomes sendo Ciro Gomes, né? 20 anos depois de ele dizer aquela bobagem sobre a esposa dele, que o tirou daquela eleição, ele volta a deixar. É que a língua do Ciro Gomes é o que a gente vê. É uma pessoa que não se segura, é uma temeridade um candidato como o Ciro Gomes. Ter um presidente como esse equivaleria, em alguma medida, a ter o Bolsonaro como presidente. E, por fim, a oposição a Bolsonaro marca atos em resposta ao 7 de setembro para o dia 10. A ideia dos movimentos é de realizar atos em todas as capitais. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer muito a atenção de todos e eu digo a você, nós vamos livrar o Brasil desse inferno e vamos restabelecer a democracia no Brasil. Eu tenho confiança nisso e se você confia em mim, vai na minha que você vai se dar bem. Um abraço para todo mundo.